efeito estufa. O que está acontecendo com o tempo? De um calor nunca antes visto, a terríveis tempestades. Algo estranho está acontecendo com o tempo. O aquecimento global é real. E é mesmo. Não temos base para dizer que mais CO2 no ar levará a um aquecimento global catastrófico. Mas o que realmente sabemos sobre o efeito estufa? Lidamos com algo sobre o qual existe uma verdadeira incerteza na ciência. Existe uma solução real para a nossa dependência dos combustíveis naturais? Se a humanidade quiser ter um futuro neste planeta, teremos inevitavelmente que encontrar uma outra fonte de energia. E será que a América e o resto do mundo têm a vontade política para resolver aquela que pode vir a ser a mais problemática questão do século XXI? A ideia de reduzir os níveis de emissão de dióxido de carbono até o ano 2010 é uma completa fantasia. Nós, enquanto sociedade, não vamos fazer isso. Hoje, as séries científicas e investigativas da PBS unem suas forças para descobrir a verdade sobre o aquecimento global. Durante a sua existência, o ser humano sempre acreditou que o tempo era regido por forças que estavam fora de nosso controle. Mas hoje não temos mais tanta certeza disso. Dizem que alguma coisa estranha está acontecendo com o tempo. De tempestades e furacões a grandes secas. Terríveis ondas de calor atingiram o Texas e a Flórida. Áreas que há milhares de anos apresentam temperaturas já elevadas. Que outra prova precisamos para crer que o aquecimento global é real? Alguns dizem que o futuro pode ser apocalíptico. Com o derretimento da calota polar, o nível dos oceanos poderá subir até 6 metros. Nos últimos anos, tivemos um aumento nas probabilidades de ocorrência de situações extremas. Começamos a notar que essas situações estavam ocorrendo com mais frequência do que o normal. E as pessoas começaram a ligar isso ao aquecimento global. O vice-presidente Al Gore está tão convencido de que são os homens que estão causando o aquecimento do planeta que pleiteou um tratado internacional comprometendo a América a reduzir drasticamente as emissões de petróleo, gás e carvão. Ele declarou que a queima desses combustíveis coloca na atmosfera gases do efeito estufa, que retêm o calor e aquecem a Terra. Seus adversários dizem que os riscos estão sendo exagerados e que qualquer tentativa para limitar ou mesmo se livrar do petróleo, do gás e do carvão, que fornecem 90% de nossa energia, causaria uma catástrofe econômica, de alto desemprego à recessão. O governo dos Estados Unidos está se identificando com uma política que seria devastadora. O objetivo a longo prazo do vice-presidente dos Estados Unidos é eliminar completamente todo o combustível natural do país. Esse é o seu objetivo. No centro dessa controversa questão, existe uma luta pela verdade. Tirando toda a retórica e politicagem, o que a ciência realmente sabe sobre o aquecimento global? Essa pergunta colocou em evidência uma ciência que sempre esteve na obscuridade: a climatologia. Mas o sistema climático passou a ser muito complexo. Estamos nos aproximando do fim. O nível de CO2 está 2 vezes maior atualmente. E as declarações dos cientistas sobre o futuro variam muito, assim como a sua luta para determinar se as mudanças no clima são naturais ou causadas pelos seres humanos. Um aumento de 2 graus na temperatura é suficiente para mudar todo o clima radicalmente. Os padrões de precipitação serão inteiramente diferentes, a quantidade de precipitações também. O clima muda, tendo ou não o ser humano algo a ver com isso. Existe uma pequena anomalia chamada de período glacial. A Terra passa naturalmente do seu estado natural para ter 1.500 metros de neve sobre Chicago. O clima é muito instável. Neste documentário, Nova e Frontline partem para descobrir a verdade sobre o aquecimento global. Muita coisa está em jogo.
Qualquer nova ameaça climática não pode resultar num perigo econômico muito grande para os Estados Unidos. O que pode ser mais básico do que isso? Da riqueza das nações ao futuro do planeta. O ser humano está aquecendo a Terra? Ou será que somos uma influência insignificante se comparados às forças naturais que determinaram o clima ao longo de milhões de anos? Se você parasse e resolvesse criar uma questão pública que viesse a ser o maior pesadelo de todo cientista e comunicador do mundo, nada poderia ser melhor que o efeito estufa. Você está lidando com algo muito complicado. Está lidando com uma coisa para a qual a ciência só tem incertezas. Não é que estejam querendo esconder alguma coisa. Lidam com algo que tem enormes consequências para as pessoas. E com uma coisa cujos efeitos vão começar a aparecer daqui a 30 anos. E o que fazem? Viram para as pessoas e dizem, certo, faça alguma coisa a respeito. É, na verdade, uma onda de calor de proporções globais e históricas mais do que... A questão é tipicamente exposta na mídia com uma simples pergunta. Vai ficar mais quente? Os índices de hoje no Canadá mostram que este outubro de 98 foi o mais quente da história na Terra. Infelizmente, quando as pessoas falam em aquecimento global, é sempre em termos de, nossa, como esse verão foi quente. Isso não funciona, porque tempo e clima são duas coisas diferentes. O clima é uma coisa mais a longo prazo. O tempo é algo diário, horário, mensal. E quando falamos em efeito estufa, estamos falando de clima. James Trefil é um físico e escritor de artigos científicos que segue a questão do aquecimento global de perto. Para saber se realmente está ficando mais quente, precisamos saber como foi no passado e verificar se o que estamos vendo não é apenas uma oscilação. Quer dizer, eu lembro quando eu era pequeno, nos anos 50, ouvia falar sobre o período glacial que estava por vir porque estávamos passando por uma onda de frio. E lembro de capas de revista mostrando geleiras em cidades americanas. Então, se você pegar um período de tempo muito curto, se analisar a temperatura a curto prazo, pode obter resultados bem malucos. Para podermos dar um diagnóstico de aquecimento global irreversível, teríamos de analisar a temperatura ao longo de séculos e numa boa parte do globo terrestre. Você precisa pegar a temperatura de centenas de anos, ver a média e verificar se daí há uma partida significante para essa questão. É isso que é mais difícil fazer. Tempo ruim em um lugar, num certo momento, não prova que o clima está mudando. Para provar que o ser humano está aquecendo a Terra, é preciso ter um conhecimento detalhado de todo o clima na Terra ao longo de grandes períodos da história. E isso acabou se tornando um enorme e complexo desafio para a ciência. A Terra é muito grande. 3/4 dela é coberto de água. Há enormes calotas polares, desertos e montanhas. Mas, de alguma maneira, os cientistas precisam medir a temperatura global da Terra. Hoje, a temperatura da Terra é medida diariamente em todo o globo, através de redes internacionais e estações, na Terra e no mar, que medem a temperatura, a pressão, a chuva, a umidade e muitas outras variáveis. Essas medidas são a base de informação para a climatologia. Milhões e milhões de índices foram examinados, corrigidos, ajustados e sintetizados. O problema é que essas medidas só vêm sendo feitas sistematicamente há um século. Com a média calculada, obteve-se um padrão. Ao longo dos últimos 100 anos, a temperatura subiu 1 grau Fahrenheit, ou cerca de meio grau Celsius. Esse é um registro da temperatura em toda a superfície da Terra, não de apenas um lugar. Mas 1 grau ao longo de um século é pouco ou é muito? O que é realmente extraordinário na questão do aquecimento ao longo do último século é a sua magnitude, cerca de meio grau Celsius, e o fato dele ter ocorrido no mundo inteiro. Quase todos os lugares que olhar esquentaram drasticamente a partir da metade do século passado.
Mas nem todos estão convencidos que isso é uma evidência de que o ser humano está aquecendo a Terra. Este é Fred Singer, um físico atmosférico e um dos poucos cientistas que ficou conhecido como cético do efeito estufa. Ele diz que os índices de 100 anos não são o que parecem ser. As informações são ambíguas. Por exemplo, os índices mostram que o clima esquentou entre 1900 e 1940, muito antes da humanidade usar tanta energia. Mas entre os anos de 1940 e 1975, o clima esfriou. Só nas últimas décadas o aumento da temperatura global parece coincidir com os gases do efeito estufa que colocamos na atmosfera. Céticos como Singer também afirmam que muito antes da Revolução Industrial, o clima esquentou naturalmente. Por exemplo, registros mostram que na Idade Média, algumas partes do mundo, como a Groenlândia, eram mais quentes do que hoje em dia. Os vikings se estabeleceram ali e cultivaram a terra. Os vikings conseguiram fazer plantações. A vida na Europa era boa. Catedrais estavam sendo construídas, havia muita comida. A mudança no clima é um fenômeno natural. O clima muda o tempo todo. Está sempre esquentando ou esfriando. Mas os registros de apenas um lugar, a Groenlândia, e apenas um certo período de tempo, a Idade Média, não podem provar nada. Só sabendo a média da temperatura global há 1000 anos é que os cientistas podem saber se a Terra era mais quente ou mais fria do que hoje. Estamos procurando por um período ou períodos no passado que tenham sido tão ou mais quentes que hoje. Porque, é claro, se fosse tão quente quanto agora, o aquecimento teria acontecido através de um processo natural. E isso pode nos dar algumas dicas sobre quais processos naturais e não humanos poderiam estar causando o aquecimento hoje em dia. Muito antes dos termômetros serem inventados, o ser humano registrava as temperaturas, muitas vezes detalhadamente. Todos esses registros estão sendo agora examinados por historiadores do clima. O tempo era uma variável extremamente importante no dia a dia. A maioria das pessoas trabalhava ao ar livre e passava a maior parte do dia ao ar livre. Eles eram muito mais vulneráveis e sabiam disso. Por isso havia um interesse extremo em qualquer tipo de previsão. Ao longo da história, houve gente que documentou acontecimentos regularmente e meticulosamente. Físicos, artesãos e os monges aqui em Eissendel, na Suíça. Eles registraram a época em que as cerejeiras floresciam, em que os lagos congelavam e descongelavam, e o estado das colheitas nos vinhedos. Por exemplo, uma cerejeira que floresceu cedo é relacionada com um mês de março bem quente. Se o lago de Zurique está congelado, sabemos que isso equivale a 2 meses extremamente frios. Sabemos disso a partir do momento que temos tanto as observações quanto as medidas. A partir desses diferentes registros, os historiadores do clima podem tentar juntar as peças para saber mais sobre o clima do passado. Combinando informações de vários lugares, esse trabalho de investigação pode levar a uma imagem detalhada de áreas como a Europa Central há mais de 1000 anos. Será que Pfister encontrou algum período no passado tão quente quanto os anos 80 e 90? Tivemos outros períodos que também foram muito quentes, mas no século XX eles foram equivalentes a temperaturas de antes de 1988. Eu diria que foi um período de clima quente, mas quero ressaltar que era um período naturalmente quente. Mas não houve nenhum momento equivalente ao do período entre 1988 e 1997, pelo que eu vi. Mas essa técnica também é limitada. Poucas áreas como a Europa têm registros antigos ainda disponíveis. Para ter um maior conhecimento sobre o clima global, os cientistas foram forçados a ir além dos limites humanos em relação ao tempo.
A 926 quilômetros do Polo Norte, um lago congelado será o lar de uma equipe de cientistas nas próximas semanas. Isso faz parte de um esforço internacional para tentar recompor os climas do passado. Estamos aqui no Ártico Canadense, em Ellesmere Island, a uns 900 quilômetros do Polo Norte. Pode parecer estranho que tenhamos vindo para esse tipo de ambiente para estudar o problema do aquecimento global. Mas, na verdade, o que temos de fazer é tentar recompor a história do clima e fazemos isso usando os arquivos naturais do clima, coisas que, de certa forma, retenham em sua estrutura uma medida de como o clima variou no passado. Bradley e sua equipe vão passar o breve verão ártico cavando no gelo e pegando amostras dos sedimentos primitivos no fundo do lago Tuborg. Como o lago fica congelado a maior parte do inverno, temos um breve período durante o verão em que a neve descongela e os sedimentos são levados para o lago. E no lago eles formam essas camadas, como as que vemos em troncos de árvores ou numa calota polar. A cada ano conseguimos um bom registro dos sedimentos. A cada ano, variações na espessura são usadas para calcular temperaturas passadas no lago Tuborg. Uma camada grossa significa que a primavera foi quente, mais gelo derreteu e produziu mais lama. Essa expedição consegue descobrir informações sobre a temperatura de centenas de anos, mas em apenas um lugar. Para estimar a média global no passado, essas medições teriam de ser feitas em toda a superfície da Terra. A 6.482 quilômetros para o sul, uma equipe do Instituto de Oceanografia Scripps está examinando as árvores do Mammoth Park, na Califórnia. Franco Biondi e seus colegas já fizeram isso várias vezes. Da maneira que as árvores crescem, elas se cobrem inteiramente a cada ano de uma nova camada de madeira. E se fizer um corte horizontal, verá a largura de cada uma dessas camadas. Como as árvores crescem no mundo todo, elas são um dos mais poderosos registros naturais. Suas camadas anuais dão aos cientistas não apenas uma data de formação, mas também contém um registro de temperaturas e precipitações passadas. Cada uma dessas camadas é uma camada anual vista em um corte transversal. A camada anual é formada por essas duas partes juntas, a madeira nova e a madeira antiga, e a largura da camada é a primeira indicação de um padrão de clima. Essa fina tira que vocês veem aqui indica um ano em que o inverno e a primavera foram mais secas do que o normal. E as faixas maiores aqui indicam um período em que o inverno e as chuvas da primavera foram mais abundantes do que o normal. As árvores são muito comuns em terra firme. Mas para os 3/4 do planeta cobertos pelos oceanos, os cientistas precisavam de outros registros. Assim como as árvores, os corais podem viver centenas de anos e crescer em velocidades diferentes, dependendo da temperatura na superfície do oceano. A temperatura da Terra também é preservada na química de camadas de gelo extraídos de calotas polares em todo o mundo. Cada registro natural produz estimativas de temperatura e chuva para um lugar e um período específico. Combinando todos eles, os cientistas conseguiram ter um registro da temperatura no hemisfério norte de até 1000 anos atrás. De acordo com este gráfico publicado em 1999, o aquecimento de 1 grau do século XX se sobressai dramaticamente.
Mas e a Groenlândia e seu controverso e quente período medieval? De acordo com as informações combinadas, não houve aquecimento no período medieval. Regiões específicas como a Groenlândia podem ter sido quentes, mas a média global da temperatura na época era mais fria que a de hoje. Apesar da informação ser preliminar, Bradley está convencido de que o clima do século XX não tem precedente. Achamos que esse período mais quente, há 1000 anos, foi apenas uma anomalia regional. Não encontramos praticamente nenhum período nesses 1000 anos que tenham tido temperaturas tão altas quanto temos observado na última parte do século XX. E, em particular, os anos 90 foram excepcionalmente quentes. Foi uma década incrivelmente incomum e não temos evidências de uma década como a dos anos 90 nos últimos 1000 anos. Se essa descoberta for sustentada, ela prova que o ser humano está causando o aquecimento global? Alguns céticos do efeito estufa, como Richard Lindzen, acham que é preciso ter cautela. Algumas coisas têm que ser vistas. Primeiro, é preciso distinguir a palavra aquecimento, significando aumento de temperatura, de aquecimento, significando que o homem ou alguma coisa provocou o aumento da temperatura. Como podemos ter certeza de que o aquecimento recente foi provocado pelo homem e não é natural? E quais as evidências para ligar esse aumento da temperatura à atividade humana? Talvez nenhum homem tenha feito tanto para ajudar a responder essa pergunta quanto Charles David Keeling. Há 40 anos, ninguém sabia ao certo se gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, estavam aumentando na atmosfera ou se estavam sendo absorvidos pelos oceanos. Em 1957, Keeling partiu para descobrir qual era a verdade. Aproveitando-se do fundo especial disponível no Ano Geofísico Internacional, ele juntou-se com os maiores analistas para começar o que seria o grande trabalho de sua vida. Esse programa me deu a oportunidade, apesar de na época estar recém-formado e ser muito jovem, de requisitar recursos o bastante para que esses analisadores fossem colocados em vários lugares e bem rápido. Um analisador foi colocado em Little America, na Antártica, e pouco tempo depois, um outro foi colocado em uma montanha no Havaí chamada Mauna Loa. O lugar ideal para medir o dióxido de carbono é longe das cidades que o produzem e longe da vegetação que o absorve. Na montanha Mauna Loa, no Havaí, Keeling encontrou o lugar ideal. Localizado a 3.300 metros no meio de um campo de lava, ele começou a pegar amostras do ar da Terra. No observatório de Mauna Loa, começamos as medições em março de 1957, e eu esperava que a concentração fosse ser quase que constante, não tendo mais nada como hipótese. Mas não foi o que aconteceu. A concentração subiu por muitos meses e depois caiu, e continuou caindo no período entre maio e setembro. Depois, começou a subir de novo. Logo que começamos a ver todas essas informações, em menos de um ano, ficou óbvio que estávamos vendo a respiração das plantas no hemisfério norte, porque elas absorvem dióxido de carbono durante seu período de crescimento em latitudes altas e temperadas, e depois ele é liberado de novo num processo cíclico no inverno. As sensíveis medições de Keeling pegaram a respiração da Terra. A cada primavera, as plantas floresciam, tirando o dióxido de carbono do ar. A cada outono, o CO2 era liberado outra vez no ar, com a morte das plantas. Mas Keeling notou que a cada ano a concentração de CO2 aumentava. Sobrepondo o ciclo anual, havia uma curva crescente. A cada ano, mais CO2 era inalado e expirado pela biosfera. Em 40 anos, a concentração subiu de 330 partes por milhão para quase 370 partes por milhão.
A curva de Keeling parecia provar o que muitos já suspeitavam: que os homens estavam mudando a composição da atmosfera. Mas por que a adição de um gás invisível e não tóxico causaria tanta preocupação? Comparada a outros gases atmosféricos como oxigênio e nitrogênio, a quantidade de CO2 é minúscula. Mas através de um acidente da física, o efeito estufa, suas consequências são muito significativas. Talvez o mais dramático exemplo do efeito estufa seja a própria Terra. Mas sem esse efeito, a Terra seria gelada. Da energia que vem do Sol, cerca de metade da luz é absorvida antes de chegar à superfície. O resto é irradiado de volta, como o calor ou radiação infravermelha. Na ausência do efeito estufa, essa energia escaparia de volta para o espaço, deixando a Terra com uma temperatura média de 0 grau Fahrenheit. Toda a água ficaria congelada. A razão para isso não acontecer é que as substâncias da estufa, gases como o dióxido de carbono e o metano, e mais o vapor e as nuvens, todos agem para prender a radiação infravermelha que quer escapar. Esse efeito faz com que a Terra aqueça e fique numa temperatura média de 15 graus Celsius. É tão real quanto a gravidade e mantém o planeta habitável. Se não fosse pelo efeito estufa, teríamos uma temperatura média na Terra abaixo daquela em que a água se congela. Mas desde a Revolução Industrial temos uma nova e crescente fonte de CO2. Combustíveis naturais como o carvão, o petróleo e o gás natural. Quando os combustíveis naturais são queimados, seus átomos de carbono se combinam com o oxigênio no ar para formar o CO2. Toda vez que acendemos uma luz ou dirigimos nosso carro, estamos jogando CO2 na atmosfera. É difícil para as pessoas entenderem quanto dióxido de carbono é jogado na atmosfera em termos absolutos, mas em termos relativos podemos explicar da seguinte forma. No final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 bilhão de toneladas métricas em forma de CO2 foi emitido para a atmosfera. Quando iniciei minhas medições, esse número já havia subido para 2,5, atualmente está em quase 7. De acordo com a teoria do efeito estufa, a adição de mais gases do efeito estufa, como o CO2 na atmosfera, causa um aumento na média da temperatura global, enquanto continuarmos a queimar combustíveis naturais. Os climas de Marte e Vênus também são determinados pelo efeito estufa. Vênus tem uma concentração altíssima de CO2 na sua atmosfera. E é extremamente quente, fervilhante em Vênus. E a atmosfera de Marte, por exemplo, é muito fina e nessa fina atmosfera, muito pouco CO2. O vapor d'água também é muito baixo. A temperatura em Marte é muito, muito fria. No polêmico debate sobre o aquecimento global causado pelo homem, todas as partes concordam com a física do efeito estufa. Ela pode ser demonstrada em laboratório, usando uma FLIR Thermacan, uma câmera especial para raios infravermelhos. Vamos demonstrar como o CO2 absorve a radiação infravermelha que causa na Terra o efeito estufa. Radiação infravermelha é um outro nome para a radiação de calor que está saindo do meu rosto e está sendo captada pela câmera para a qual estou olhando. A câmera é sensível à radiação de calor. Entre a câmera e eu, há volume que será preenchido com CO2. Quando ligarmos o gás, minha imagem vai sumir aos poucos. Essa propriedade física do CO2, conhecida há um século pelos cientistas, é a base das preocupações em relação ao aquecimento global. Como o ar de dentro do tubo, composto principalmente de nitrogênio e oxigênio, não bloqueia a radiação infravermelha, a câmera vê claramente o calor saindo do rosto do cientista. E ao ligarmos o gás, minha imagem vai desaparecendo aos poucos.
Mas quando o tubo é cheio de CO2 ou de qualquer outro gás do efeito estufa, suas moléculas absorvem o calor que irradia do seu rosto, bloqueando o seu caminho. Cada vez menos calor alcança a câmera e a imagem vai desaparecendo. Se o cientista estivesse rodeado de CO2 por todos os lados, o efeito nele seria que ficaria mais quente, como a Terra no espaço. Hoje em dia, amostras da atmosfera são colhidas no mar e em terra. Frascos são cheios e mandados para grandes laboratórios, como o da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, em Boulder, Colorado, para que o nível de CO2 e outros gases do efeito estufa sejam analisados. Apesar da maior parte do CO2 ser lançado na atmosfera no industrial hemisfério norte, as análises revelam que ele logo aparece em todos os lugares. Se você queimar 1 litro de gasolina, ele vai virar CO2 e se espalhar por toda a atmosfera. Então, o que você queima hoje no seu carro vai aparecer na Antártica no ano que vem. Outro fato importante que os cientistas descobriram sobre o CO2 é a sua permanência. Ao contrário do vapor d'água, que só fica no ar por alguns dias, o CO2 permanece na atmosfera por cerca de 100 anos após ser absorvido pelos oceanos. Nossas emissões de CO2 estão mudando a atmosfera, não apenas para nós, mas também para gerações futuras. As medições em Mauna Loa produziram claras evidências de que o homem estava mudando a composição da atmosfera. Mas as informações tinham apenas 40 anos, e nós queimamos combustível natural há mais de 150 anos, durante a Revolução Industrial. Como os cientistas usaram registros naturais para saber sobre as temperaturas passadas, eles agora se perguntaram se gigantes lençóis de gelo na Groenlândia e na Antártica capturaram níveis passados de CO2 durante e antes da Revolução Industrial. E o que eles descobriram foi extraordinário. Havia bolhas de ar presas no centro do gelo. Cápsulas preservando a atmosfera do passado. Com cuidado, essas bolhas de ar fossilizado podem ser analisadas para medir os níveis de dióxido de carbono e outros gases. Uma análise sensível das bolhas de ar revela que antes de 1957, a atmosfera tinha menos CO2. No entanto, o nível de CO2 subiu rapidamente a partir do início da Revolução Industrial. Pesquisas subsequentes aumentaram ainda mais a curva no tempo. Está estabelecido que os níveis atuais de CO2 são mais altos do que em qualquer outro período nos últimos 450 mil anos. Quando você olha para um registro de 450 mil anos e os últimos 100, 150 anos se sobressaem dessa maneira, não há dúvida de que, de alguma forma, estamos envolvidos. E, na verdade, isso não é nenhuma surpresa. Quero dizer, somos uma força muito poderosa neste planeta. Nós, a nossa espécie. A maior parte da Terra que é habitável e cultivável foi habitada e cultivada por nós. Nós movemos montanhas, redirecionamos rios, mineramos todo esse carvão. Nós somos uma força global. Não tenho dúvida de que um aumento de dióxido de carbono na atmosfera leva a um aumento na temperatura global. A pergunta é: quanto? E como podemos ter certeza de que aquilo que vemos nos registros é, na verdade, devido a essa adição de dióxido de carbono? Já que sabemos que o clima também muda naturalmente, ele esquenta e esfria, como podemos distinguir um aquecimento produzido pelo aumento do dióxido de carbono do aquecimento por outras causas, como, por exemplo, o Sol? A declaração de que os combustíveis naturais estão mudando o clima alarmou produtores de carvão, gás e petróleo. Como há tanta coisa em jogo, a indústria da energia tem seguido os argumentos científicos bem de perto.
Entendo que as pessoas fiquem preocupadas com esse conceito de mais CO2 no ar, mas não podemos viver baseados em especulações. Sabemos hoje em dia que o uso de combustíveis naturais é uma coisa boa, leva ao crescimento econômico, permite que mais gente viva por mais tempo na Terra. Há muitas coisas positivas que vêm do uso de combustíveis naturais, mas há uma especulação sobre o que é ruim e tem gente dizendo: vamos parar de usar combustíveis naturais. É uma imprudência. A indústria do carvão montou um agressivo desafio para essa ideia do clima mudando através da indução humana. Sua poderosa campanha de relações públicas afirma que o CO2 vem sendo injustamente caracterizado como poluente. No passado, tivemos umas brigas com relação à poluição nos Estados Unidos. O dióxido de enxofre é um poluente. O NOx é um poluente. O dióxido de carbono é um gás benigno, necessário à vida na Terra. Ele não é poluente e não é regulado. Não há leis estaduais para o controle do CO2 e não há leis do Congresso dando a alguma companhia o direito de regular o CO2. Longe de ser um poluente, a indústria do carvão afirma que o CO2 é um poderoso fertilizante. Então, sua produção vai deixar a Terra mais verde e não mais poluída. O vídeo The Greening of Planet Earth sustenta que o CO2 vai fertilizar a Terra e que as florestas vão, eventualmente, absorver o excesso de gases do efeito estufa. O verde vai brotar onde nada cresce hoje em dia, e grandes faixas de terra estéril se tornarão cultiváveis. O vídeo sugere aos agricultores que mais CO2 em suas estufas em níveis maiores do que o da corrente atmosférica faz as flores e legumes crescerem mais rápido. E realmente as plantas floresceram. A indústria acredita que caracterizando o CO2 como fertilizante e não poluente, acaba-se com a controvérsia. A nossa única preocupação é que os níveis de dióxido de carbono fiquem muito baixos, porque se o nível baixar para metade do nível atual, como quase aconteceu na era glacial, se cair para metade do nível atual, as plantas estarão em sérios apuros. Afinal, o dióxido de carbono é um alimento para as plantas. Sem ele na atmosfera, as plantas desapareceriam. Apesar de ser aceito que o CO2 é um fertilizante, não se sabe como as florestas do mundo vão reagir. Elas vão conseguir se adaptar a cada vez maiores emissões de CO2? Numa extraordinária série de experiências, os cientistas tentam testar essas hipóteses. Em 50 anos, se a tendência atual continuar, a concentração de CO2 será 2 vezes maior que a do período pré-industrial. E é isso que as florestas estão recebendo. Nossa experiência é uma tentativa de fazer crescer uma floresta inteira com 560 partes por milhão. Em outras palavras, estamos replicando o crescimento da floresta daqui a 50 anos em todo o mundo, quando todas as florestas vão estar envoltas nessa atmosfera. Estamos essencialmente injetando CO2 na floresta. Fazer ciência nessa escala é uma tarefa pesada. Cada um dos lotes experimentais tem uma fileira de torres que injeta dióxido de carbono 24 horas por dia, 365 dias por ano. Conforme as árvores vão crescendo, o dióxido de carbono entra e sai da floresta. Algum carbono fica preso, como madeira, outro volta para a atmosfera. Então, tudo nessa floresta do futuro deve ser cuidadosamente medido. Há apenas 2 anos nessa experiência, os cientistas já conseguem ver algumas mudanças. Como resultado desses 2 anos de experiência, as temporadas de 97 e 98, encontramos um percentual de 25% de aumento desse tipo de pinheiro exposto a um alto nível de dióxido de carbono na floresta. Se vai continuar ou não é de grande interesse para nós. Então a indústria está certa. Esse crescimento acentuado vai ajudar a absorver o excesso de CO2. Os cientistas dizem que o CO2 vai ficar fora da atmosfera.
As florestas podem retirar CO2 por 50, 100 anos. Depois, em um certo momento, fica mais ou menos equilibrado porque já há matéria orgânica o bastante na floresta. Assim começa a queda para acompanhar a fotossíntese. Se derrubamos uma velha árvore, temos de nos certificar de que aquela árvore será transformada num produto com vida longa. Mas o que acontece então? Finalmente a madeira acaba apodrecendo ou é queimada. Dentro de um século ou até menos, o carvão presente na madeira voltará para a atmosfera como CO2. E há outra razão para acreditarmos que as plantas sozinhas não podem absorver todo o CO2. As vastas reservas de combustível fóssil. Quando você olha para a quantidade potencialmente disponível de carvão, vê que é uma quantidade absurda. Se fôssemos estocar todo ele em plantas, a biosfera terrestre teria 4 ou 5 vezes a massa atual. É difícil imaginar como as plantas puderam manter isso através dos séculos. Mas mesmo sem a teoria da Terra toda verde, a indústria fóssil não quer admitir que o aumento de CO2 pode levar a grandes mudanças no clima. Há pessoas razoáveis que têm um medo especulativo do CO2 cada vez mais no ar e tendo um impacto sobre o clima. Mas não há nenhuma base, nenhum mecanismo para o qual alguém possa apontar e afirmar que mais CO2 no ar vai levar a um catastrófico aquecimento global, a um apocalíptico aquecimento global, em oposição a um aquecimento brando, com o qual não devemos nos preocupar. Ninguém discorda de que os níveis de CO2 estão 1/3 mais altos do que antes da Revolução Industrial e que talvez dobre ou triplique nos próximos 100 anos. O ponto crucial da questão é como ter noção precisa de como esse rápido aumento vai afetar o clima da Terra e se essa mudança vai ser boa ou ruim. O Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas, NCAR, em Boulder, Colorado, é um dos maiores centros do mundo em climatologia. Nesse centro, há cientistas cujo trabalho é muito mais difícil do que apenas prever o tempo. Eles tentam prever como será o clima daqui a um século. Tom Wigley é um dos cientistas do NCAR. Usando óculos especiais em 3D, Wigley e seus colegas podem ver exemplos de possíveis climas futuros. O branco mostra o gelo e a superfície colorida no centro é a vorticidade relativa. Então, temos uma vorticidade isosuperficial e a temperatura colorida sobre ela. As imagens na tela foram geradas por supercomputadores. Essas bolas de cristal de alta tecnologia são a única maneira de pensar nas consequências climáticas num mundo onde o nível de CO2 será 2 ou 3 vezes maior que o de hoje em dia. Um exemplo de clima começa com a tentativa de capturar todos os fatores, naturais e humanos, que podem afetar ou forçar o sistema climático, tanto prendendo como refletindo energia. Existem 3 categorias de fatores que devem ser consideradas. Uma é a influência de atividades humanas, a formação de dióxido de carbono na atmosfera e de outros gases do efeito estufa, e também do efeito de sulfatos de aerosol. O aerosol é composto de pequenas gotas que são feitas basicamente de ácido sulfúrico e sulfato de amônia suspensos no ar. E eles surgem a partir da combustão de combustíveis naturais. E essas partículas têm um efeito de esfriamento. Uma outra questão importante é se fatores externos naturais podem fazer a temperatura mudar a nível global. Sabemos, a partir de medições feitas de satélite, que o Sol muda a cada década. Uma outra influência externa são as erupções vulcânicas, e um bom exemplo é o Monte Pinatubo, que entrou em erupção e causou por 1 ou 2 anos um esfriamento substancial. Além disso, há outras interações que ocorrem apenas dentro do sistema climático,
Com a transferência do calor da atmosfera para a massa de gelo ou para o oceano, isso poderia causar, por exemplo, o aquecimento da Terra em 1 ou 2 décimos de grau, ou um esfriamento de 1 ou 2 décimos de grau num período de 100 anos. Os vários processos que têm influência no clima são colocados em supercomputadores. Aí as coisas ficam ainda mais complicadas. A resposta do clima depende de uma complicada cadeia de regeneração, que tanto pode aumentar como diminuir o aquecimento ou o esfriamento original. Estamos numa situação em que a quantidade de dióxido de carbono é 2 vezes mais alta que a atual. Se adicionarmos dióxido de carbono na atmosfera terrestre e isso causar o aquecimento, então os oceanos também serão aquecidos e a quantidade de água evaporando dos oceanos será muito maior. Mas o vapor d'água é também um poderoso gás de estufa. Então, colocando o dióxido de carbono na atmosfera, aumentamos a quantidade de vapor d'água. E assim aumentamos também a quantidade de gases de estufa na atmosfera e ampliamos o efeito do dióxido de carbono. Aqui vai um exemplo bem direto. Primeiro você aquece o clima por qualquer razão e então a cadeia é gelo e degelo. Uma superfície mais escura é exposta. A superfície mais escura absorve mais luz solar do que a neve e o gelo que estavam aqui antes. Então o clima esquenta ainda mais. É um retorno positivo. É como se a calefação de sua casa, depois da casa estar aquecida, ligasse a caldeira e aquecesse ainda mais. Porém, alguns retornos, como as nuvens, são mais complexos. Se é gerada uma nuvem de baixo nível, ela protege a superfície terrestre do Sol. Então você tem a Terra recebendo menos luz solar. Esse é um retorno negativo. No entanto, se você gera nuvens mais altas, elas podem ajudar a prender a radiação infravermelha que sai da superfície e aquecer o sistema. O NCAR é apenas um entre dezenas de grupos científicos que tentaram incorporar todos esses retornos em seus computadores. Sob a pressão dos criadores das políticas, eles tentaram prever o que vai acontecer com o clima da Terra quando o CO2 dobrar na atmosfera. Todos os modelos levam a crer que a Terra vai aquecer, mas a grande variedade de temperaturas previstas levou à crítica de céticos do efeito estufa. Os programas são criados por pessoas muito competentes, excelentes meteorologistas e fantásticos computadores. Por que eles não concordam? Porque alguns modelos preveem um aumento de 5 graus centígrados e outros de apenas 1 grau. As diferentes previsões revelam falhas no conhecimento sobre o clima da Terra. Se o retorno do vapor d'água e das nuvens for fortemente positivo, como alguns afirmam, uma grande mudança de até 8 graus Fahrenheit pode ser esperada. Se esse retorno for fraco, como os céticos contra-atacam, teremos um aumento de apenas 1 grau. Se não tivessem ampliado o que o CO2 fez com o vapor d'água e com as nuvens, teríamos apenas um aumento de 1 grau. Com o dobro? É, o dobro. Não chegaria a triplicar. As pessoas já aceitaram que isso não vai ser uma grande mudança no mundo, e sabemos disso. Os computadores mostram possíveis exemplos futuros. Alguns assustadores, outros nem tanto. Qual é o verdadeiro? Não há como saber? Os programas de modelos de climas são os mais complicados e engenhosos que eu já vi. São ótimos, mas no fim você se depara com o fato de que eles não conseguem lhe dar nenhuma resposta precisa. Podem dizer, achamos que isso vai acontecer. E aí está o limite do erro. Existe essa incerteza. Você tem que escolher. Se os cientistas não têm certeza do aumento da temperatura global, sabem ainda menos sobre os efeitos específicos que o aquecimento vai produzir. Uma das maiores preocupações é o aumento do nível do mar causado pelo degelo das geleiras e a expansão termal da água mais quente. Áreas costeiras de Veneza até a Califórnia estariam vulneráveis.
Na costa da Califórnia, na época do El Niño, o nível do mar subiu e no último acontecimento do El Niño, ele estava 20 centímetros acima do nível normal. O que vimos foi muita erosão costeira, casas sendo cobertas pelo mar. Isso é apenas uma indicação do que um aumento do nível do mar pode causar. Nós podemos nos adaptar a uma mudança climática, contanto que ela aconteça devagar. Mas se for de forma muito rápida, ela rompe com todas as nossas hipóteses, nas quais a sociedade trabalha tanto planejando projetos agrícolas, ou um edifício com suas exigências de aquecimento, ou um dique. Se tais efeitos climáticos induzidos pelo homem ocorrerem, as nações ricas poderão se adaptar e construir muros de proteção contra o mar. Mas para alguns países não existe essa opção, como as 1.200 ilhas Maldivas, isoladas no Oceano Índico. Todas essas ilhas são completamente planas. A altitude média acima do nível do mar é de cerca de 1 metro. Elas estão totalmente expostas ao mar. Se houver uma mudança mínima no nível do mar ou no tamanho das ondas que batem em nossas costas por causa de furacões ou tufões, estamos todos mortos. O impacto do aquecimento global e mudanças no clima pode realmente nos matar, nos fazendo refugiados ao perdermos o único pedaço de terra que realmente nos pertence. Mas os céticos acham que esse cenário é muito alarmista. Um ligeiro aquecimento, dizem eles, pode até ser bom. Temos de perguntar quais os impactos de um clima mais quente? Qual o impacto na agricultura? Se a resposta for positiva, ótimo. Qual o impacto de níveis mais altos de CO2 e temperaturas mais altas para as florestas? Bom. Qual o impacto para o fornecimento de água? Neutro. Qual o impacto na recreação? Misto. Por um lado, talvez tenham menos temporadas de esqui, mas por outro, terão mais sol e melhor tempo para a praia. Vamos encarar. As pessoas gostam de climas mais quentes. Há um bom motivo para grande parte da população americana estar se mudando para locais mais quentes e não apenas os aposentados. Mas a maioria dos cientistas do clima é menos otimista. Estamos falando sobre seres humanos modificando o clima. E se tivermos sorte, será apenas 1 grau no próximo século. Mas poderiam ser vários graus por século. É nosso melhor palpite. Compare isso ao grau por milênio da história. E agora responda a mais um fator. Como as espécies de árvores, por exemplo, os pássaros e por aí em diante, vão migrar? Na história, eles apenas migravam. Agora, eles têm de atravessar fábricas, fazendas, autoestradas e áreas urbanas. Então, se você tem uma combinação de habitats fragmentados com a natureza ficando cada vez em pedaços menores, terá mudado o clima 10 vezes mais rápido do que a história pela nossa experiência. Isto me parece um preceito para uma crise de extinção. E alguns cientistas alertam que mesmo um aquecimento ligeiro pode levar a grandes mudanças climáticas, desestabilizando as correntes dos oceanos. Os oceanos são uma carta valiosa no sistema climático. Levando água quente do Equador para o Atlântico Norte, correntes como a do Golfo têm um impacto tremendo no clima da Terra. Quando a corrente do Golfo chega ao Atlântico Norte, a água já não está mais quente. Agora fria e salgada, a água fica tão pesada que vai para o fundo e volta ao Equador para formar uma circulação fechada. Este tipo de circulação é responsável pela ida de água da superfície do oceano para níveis mais profundos. Em alguns casos, leva para o fundo mesmo. Isso, nas circunstâncias atuais, é uma maneira de levar o calor para o oceano e também de enterrar dióxido de carbono lá no fundo. Então, essa circulação é duplamente importante para a questão do clima. Mas para isso, o clima na Europa seria muito diferente. Pensem no clima das Ilhas Britânicas ou do norte da Noruega. É um clima moderado, dá para jogar golfe na Escócia em janeiro. Mas qual a latitude do norte da Escócia? Quer dizer, transfira isso para os Estados Unidos e se verá sentado na Baía de Hudson.
O que preocupa os cientistas é que no passado parece que essa circulação parou. Um exame minucioso do interior das calotas polares revelou que há 10 mil anos, enquanto a Terra se aquecia, saindo da era glacial, o clima de repente mudou de novo, voltando a um estado frio. As temperaturas caíram quase 10 graus em uma década. Alguns cientistas acreditam que isso foi causado quando a água doce vinda do degelo das geleiras foi para o Atlântico Norte e interrompeu a circulação do oceano. O que aconteceria se o aquecimento global atual fizesse a circulação parar? Primeiro, o Atlântico Norte ficaria muito mais frio do que é hoje. Isso significa que a Europa, o norte da Europa, ia esfriar muito rapidamente. Se isso se mantivesse por mais tempo, teriam cada vez mais nevascas. E uma hipótese para a volta à era glacial é a interrupção dessa circulação, levando a cada vez mais nevascas. Então, ela acumula durante todo o verão e, aos poucos, em centenas, milhares de anos, você terá geleiras em terras que um dia foram cobertas de vegetação. Paradoxalmente, um aquecimento, nesse caso, levaria a um esfriamento catastrófico de algumas partes do mundo. Os grandes oceanos, alguns cientistas dizem, são a grande incerteza no sistema climático, pois são capazes de grandes surpresas climáticas. Após décadas de pesquisa, os cientistas apresentaram vários cenários possíveis para o futuro do planeta. Por causa das incertezas em relação aos efeitos na atmosfera, nas camadas de gelo e nos oceanos, ainda não podem dizer com precisão o que vai acontecer. Posso imaginar os tão falados processos de retorno numa situação em que, se você aquecer a Terra, você derrete neve e gelo, o que adiciona um aquecimento futuro. Se você faz isso, as nuvens ficam mais altas do que largas, o que faz com que retenham mais calor. E se eu reunir esses retornos, posso esperar que teremos uma mudança no clima catastrófica no próximo século. Também posso reunir outra série de retornos. As nuvens ficam mais largas, então fica mais seco entre as nuvens. Há inúmeros retornos que podemos reunir que fazem esquentar apenas 1 grau no relativamente moderado fim do espectro. Bem, muitos cientistas vão dizer que esses efeitos moderados ou catastróficos são plausíveis, talvez até 10% de cada um deles. Mas o tamanho da probabilidade está em algum lugar entre o fim do mundo e o cenário de melhor para vocês que vemos nos jornais e em debates no Congresso. Ao mesmo tempo que os cientistas continuam incertos sobre como o clima vai mudar se o nível de CO2 continuar a subir, eles têm certeza de que já alteramos a composição da atmosfera. A queima contínua de combustíveis naturais é agora uma ameaça real para o clima. E uma vez que temos um vasto fornecimento de combustível natural na crosta terrestre, esperando para ser explorado, as emissões de efeito estufa de hoje em dia não vão ser nada perto do que pode estar por vir. Se queimássemos todo o carvão em uns 200 anos, teríamos aumentado a concentração de CO2 na atmosfera mais do que num fator 10. Isso é muito. Não haveria mais discussão sobre mudança antropogênica no clima ou clima modificado pelo homem. Seria uma coisa óbvia. Uma vez que aumentarmos os níveis de CO2 na atmosfera, vai levar muito tempo para eles baixarem de novo. Eu diria que levaria milhares de anos.